Olá, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje vamos aqui para o dia 50 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos comentar aqui Atos 25 e 26. Atos 25. Os 12 primeiros versículos fala de Paulo faz um apelo para César. Agora passaram-se 2 anos dos eventos do capítulo 24 e como o objetivo de Lucas é explicar como por fim Paulo foi de Jerusalém para Roma. Ele não relata as atividades de Paulo em Cesareia. Por quê? Porque o objetivo dele é explicar como Paulo foi de Jerusalém para Roma. Festo, o novo governador, era um homem honrado, que não estava disposto a submeter Paulo a um falso julgamento, de acordo com o versículo 16. Festo encontrou uma multidão de judeus, versículo 24, em uma visita oficial que fez a Jerusalém, a qual insistia em que ele fizesse alguma coisa com Paulo. Até os principais sacerdotes e os dirigentes judeus mentiram a respeito de Paulo e pediram que Festo o levasse a Jerusalém para ser julgado. Mais uma vez, eles pretendiam matar Paulo na viagem para Jerusalém. Deus protegeu seu servo ao fazer com que Festo recusasse a sugestão dos judeus. Festo retornou a Cesareia depois de uma visita de 10 dias aos judeus e presidiu outro julgamento para Paulo. De novo, os judeus compareceram com suas acusações que não podiam provar. Festo pergunta a Paulo se quer ir a Jerusalém para ser julgado. Todavia, Paulo agarra-se à promessa de Cristo que deve ir para Roma. Deus protegeu seu servo de novo e levou-o a Roma para os anos finais de seu ministério. Paulo usou o direito que todo cidadão romano tem de apelar a César e de ser julgado em Roma. O versículo 13 até o 22, Paulo deixa Festo perplexo. Agora o novo governador tinha um verdadeiro problema nas mãos. Paulo era um prisioneiro célebre e seu julgamento envolvia os líderes judeus e toda a nação deles. Festo ganharia o ódio dos judeus se fizesse a coisa certa e soltasse Paulo, e ele, como novo governador, precisava muito da boa vontade dos judeus. A chegada de Agripa e Berenice, 2 dirigentes e políticos maduros, parecia a solução do problema de Festo. Agripa era filho do Agripa de Atos capítulo 12 e Berenice, a irmã mais velha de Drusila, a esposa de Félix. Festo esperou o momento certo para apresentar o caso de Paulo a Agripa. Ele explicou a situação a seu convidado como se o problema fosse demais para ele e precisasse da ajuda de alguém mais experiente. Festo chamou o caso de algumas questões acerca de superstição, de acordo com o versículo 19, na versão Almeida Revista e Corrigida. Festo também comenta o fato de que o caso envolvia Jesus. Paulo dizia que ele estava vivo e os judeus diziam que Jesus estava morto. A seguir, Festo apresenta a verdadeira razão porque esperou Agripa para ouvir Paulo. Ele tinha de enviar Paulo até César, porém não tinha nenhuma acusação real contra ele, de acordo aí com o versículo 27 do capítulo 25 de Atos. Capítulo 25, versículo 23 até o 27, Paulo enfrenta a realeza. No dia seguinte, o grupo real entra com grande pompa e cerimônia na sala de julgamento. Veja como Festo apresenta Paulo. Vedes este homem, versículo 24. Não obstante, Paulo era a pessoa mais nobre da reunião. Ele era o apóstolo, o embaixador preso de Jesus Cristo. Festo admite que Paulo não fez nada que mereça a pena de morte, capítulo 25, versículo 25. Até Agripa concorda com esse veredito, capítulo 26, versículo 31. Festo comenta: não me parece razoável remeter um preso a César sem mencionar ao mesmo tempo
as acusações que militam contra ele. A seguir, Agripa permite que Paulo fale. Capítulo 26, nós temos aqui a explicação pessoal de Paulo, versículo 21 até o 23. As próprias mãos de Paulo, esticadas para a frente, representavam um sermão, já que estavam presas em cadeias. Versículo 29. Paulo se dirige ao rei de forma educada. Paulo sentiu que teria uma audiência justa e competente, pois Agripa era um especialista em assuntos relacionados com os judeus. Podemos resumir a defesa pessoal e a explicação de Paulo em algumas frases chaves. Vivi fariseus, vi uma luz, ouvi uma voz, não fui desobediente, permaneço até o dia de hoje. Então essas frases, que constam aí do versículo 1 até o 23, vai resumir aí a defesa pessoal e a explicação de Paulo. Quando, por exemplo, ele diz, vivi fariseus, versículo 4 até o 11, ele deixa bem claro que ele era um fariseu muito dedicado, mas, de acordo com o versículo 6 até o 8, ele menciona ali o assunto da ressurreição, que é a ressurreição de Cristo, e que ela cumpre as promessas feitas a Davi. Paulo afirma que a ressurreição de Cristo é que dá esperança a Israel, porém os judeus têm certeza de que ele está morto, de acordo com o capítulo 25, versículo 19. Paulo prossegue e relata seus dias de fariseu perseguidor e de perseguidor da igreja até a sua conversão. Versículo 12 e 13, ele fala que na sua conversão ele viu uma luz muito forte, e nessa luz ele pôde ver a pessoa de Jesus. Já os que estavam com ele viram apenas uma luz e não viu uma pessoa ali, mas Paulo viu uma luz resplandecente e Jesus que falava com ele. Do versículo 14 até o 18, ele falando da sua conversão, ele fala que os que acompanhavam ele ouviram um som, mas ele ouviu uma voz, a voz do Filho de Deus, que falava com ele e o chamava para a obra de pregação aos gentios. Versículo 19 até o 21, ele usa a frase, não fui desobediente. Paulo viu a luz, abriu seu coração para Cristo e a seguir começou de imediato a seguir a Jesus e a testificar aos outros acerca do que ele viu. Versículo 22 até o 23, ele usa a frase permaneço até o dia de hoje. Aqui ele deixa bem claro que o que aconteceu com ele foi uma experiência pessoal tão grande e transformadora que até aquele dia ele estava firme na fé em Cristo Jesus. Do versículo 24 até o 32, nós temos aqui a exortação apaixonada de Paulo. Festo, da mesma forma que os judeus fizeram no templo, capítulo 22, versículo 21, interrompe Paulo quando ele pronuncia a palavra gentios. Festo acusa Paulo de estar louco. Festo atribui a loucura de Paulo à sua grande erudição, o que mostra que ele era um homem brilhante e um grande estudioso. O apóstolo Paulo ignora Festo e encosta Agripa contra a parede. Paulo sabia que Agripa era um especialista nesses assuntos, que lia e que acreditava nos profetas e que tinha conhecimento dos eventos relativos a Cristo. A pessoa mais esclarecida tem mais responsabilidade em tomar a decisão certa. Observe a possibilidade de se ter fé insuficiente para a salvação. Agripa cria nos profetas, mas essa fé não o salvou. Há várias interpretações à resposta de Agripa. Alguns dizem que ele estava realmente persuadido e quase a ponto de ser salvo. Mas o sentido literal do versículo 28 é: por pouco me persuades e me fazer cristão. Agripa usa a palavra cristão como um termo de desdém e não mostra nenhuma evidência de convicção. A ideia por trás da resposta é preciso mais que isso para transformar um judeu como eu em um daqueles odiados cristãos. Todavia, Paulo usa esse comentário para fundamentar o apelo apaixonado e rogar que a Assembleia Real creia em Jesus Cristo. Versículo 29. Infelizmente, há dois tipos de pessoas, os quase cristãos
e os cristãos completos. Agripa era um quase cristão. Ele entendeu a palavra, ouviu a verdade, mas recusou-se a fazer qualquer coisa em relação a isso. Ele continuava obstinado, apesar de seu intelecto ter sido instruído e suas emoções tocadas. Essa conversa encerrou o julgamento. O rei e seu grupo deixaram a sala com Festo e tiveram um encontro particular em que todos concordaram que Paulo era inocente. No versículo 32, as palavras de Agripa são uma crítica ao fato de Paulo ter pedido um julgamento em Roma. Ele não percebia que a ideia no coração de Paulo era ir a Roma, pois via a situação com olhos descrentes. Deus usou esse julgamento para levá-lo para aquela cidade. Os romanos ajudaram Paulo a cumprir a vontade de Deus, enquanto os judeus o teriam matado. Termino aqui mais um vídeo, lembrando vocês que os nossos comentários são extraídos e adaptados aqui conforme a nossa necessidade do comentário bíblico Wersby. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.